O senador Flávio Bolsonaro mantém a possibilidade de disputar a reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro em 2026, caso desista da corrida presidencial. Segundo aliados e dirigentes do PL, essa alternativa já vinha sendo discutida antes das polêmicas envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. Essa situação acabou ganhando força após a divulgação de mensagens em que Flávio trata sobre apoio, financiamento ou patrocínio para o filme que conta a trajetória de Jair Bolsonaro. O senador confirmou o contato, mas negou irregularidades. Paralelamente, a Polícia Federal investiga suspeitas de ajuda financeira a Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A estratégia da família também influenciou a decisão de Carlos de buscar uma candidatura ao Senado por Santa Catarina, evitando disputa interna no Rio. Apesar das especulações, o PL ainda não decidiu sobre alteração dos planos eleitorais. Você, Cristiano Beraldo, bom, se surge essa informação, não sei se dá para a gente usar aquele chavão, né? Onde há fumaça, há fogo. Mas se Flávio pensa em um plano B, a disputa à reeleição pelo Senado, é preciso considerar uma possível desistência, e isso alteraria completamente o desenho da direita, principalmente, né? Sem Flávio no PL disputando a presidência. Olha só, Renato, eu acredito que esse plano, ele é um plano natural se e somente se houver uma bomba atômica que inviabilize Flávio Bolsonaro como candidato a presidente. E é importante lembrar que as referências atuais do Brasil são muito elásticas. Então, o fato do senador ter negado de forma muito sólida qualquer contato com Daniel Vorcaro, mesmo no dia em que houve a revelação dos áudios, ele negou com certo deboche que o filme sobre Jair Bolsonaro havia sido financiado por Daniel Vorcaro, depois teve que voltar atrás, aí deu uma explicação, aí volta atrás da explicação, e ele se embananou inteiro. Mas ele continua sendo um nome forte para disputar essas eleições contra o governo do PT. Importante a gente lembrar, há um volume de brasileiros extremamente insatisfeitos com o atual governo. E é isso que fará a força do candidato de direita nessas eleições. Até aqui, não parece ter havido qualquer tiro de misericórdia na candidatura de Flávio Bolsonaro. Só que nós não sabemos ainda o que mais pode surgir. O próprio senador disse que talvez um videozinho e tal, mas se for isso também, o videozinho não acho que vai causar nenhum dano. O que pode ser um dano realmente fatal para a sua candidatura a presidente é se conectar a algum pagamento, seja de comissão, seja do que for, que chegue até algum membro da família Bolsonaro. Aí sim, acredito que haverá um problema gravíssimo e com isso Michele Bolsonaro ganha uma chance bastante palpável de ser ela a candidata da família Bolsonaro a presidente e nessa circunstância Flávio Bolsonaro então terá como caminho disputar a reeleição para o Senado no Rio de Janeiro. Pois é, rapidamente tiro curto, mas Beraldo, você menciona só uma bomba atômica poderia inviabilizar a candidatura de Flávio. Mas se surgir, se tiver essa bomba atômica, também não inviabilizaria uma candidatura ao Senado? Não acredito que automaticamente. Me parece que ainda há uma base bolsonarista muito forte no Rio de Janeiro, provavelmente capaz de colocar Flávio Bolsonaro numa posição de sólida viabilidade para uma disputa ao Senado, até porque, Caniato, o principal nome do PL hoje é do ex-governador Cláudio Castro, que está aí sobre a mira da justiça. Então a gente não sabe o que pode acontecer nesses movimentos do judiciário contra Cláudio Castro até as eleições e pode ser que Flávio Bolsonaro então ficaria sendo o único candidato do PL ao Senado nas eleições desse ano. Bom, tá, claro que tem muito veículo de comunicação que acaba divulgando essas informações de bastidor e não revelam qual é a fonte, né? Não quero dizer que a fonte não é confiável, mas pode ser o assistente, o estagiário, uma pessoa ligada a Flávio Bolsonaro, enfim. Não me parece que isso esteja no radar nesse momento de Flávio Bolsonaro, porque
mencionar que levanta a possibilidade de disputar o Senado, seria quase uma confissão de culpa, né? Ah, não vou disputar a presidência porque vou perder. Seria estranho nesse momento, né? Ainda mais a gente ouvir dizer que essa informação veio de aliados do senador. Mais uma vez, quem tem aliados assim não precisa de inimigos, né? São aliados que não conseguem ficar calados. É evidente que, se ele quiser, Flávio pode ser candidato ao Senado ao invés de candidato à presidência. Mas, no cenário de hoje, esse plano não faz absolutamente sentido nenhum. Toda candidatura enfrenta crises. E eu aviso aqui já faz tempo. Vocês estão achando que essa campanha vai ser um passeio no parque? O governo ainda não abriu o saquinho de maldades contra Flávio. É o que eu dizia até algumas semanas atrás. Agora o saquinho abriu, saiu a primeira maldade. Mas, meus amigos, paciência, resiliência, porque a campanha ainda nem começou. E do outro lado, do lado do adversário principal de Flávio Bolsonaro, existe um bloco coeso com um projeto de poder claramente definido. Por isso não é à toa que dos 26 anos do século XXI, 20 desses anos foram ocupados pelo PT no governo federal.